Fala comigo, tropa! Sejam bem-vindos ao Milionário Tips. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Araújo e no vídeo de hoje trago palpites e análise de futebol do dia 17 de dezembro, a nossa quarta-feira, com os melhores palpites e análise do dia. E claro, sempre trago o que tem de melhor no dia para vocês. Antes de iniciar nossas análises esportivas, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal. Caiu de paraquedas, já curta o conteúdo aí, deixa o like para fortalecer e compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que esse amigo seja notificado e ajude aí no crescimento do nosso canal. Dá essa força aí para que podemos crescer aqui dentro do YouTube. Tem sugestões de novos vídeos? Deixa nos comentários sugestões de novos conteúdos. Gosta dos nossos palpites? Deixa aí, dá aquela moral nos comentários. Sem mais delongas, vamos para a primeira análise do dia. É uma quarta-feira de Copas. Temos uma grande decisão às 14 horas. Temos o jogo do PSG versus Flamengo, decisão aí da Copa Intercontinental da FIFA. Grande final é o campeão da Champions League versus o campeão da Libertadores. Bom, é o seguinte. A equipe do PSG, treinada pelo Luiz Henrique, é uma equipe que tem um privilégio de chegar à final aí descansada, porque não jogou as quartas nem as semifinais, diferente do Flamengo, campeão da Libertadores, teve que jogar a quartas de finais contra o Cruz Azul, o Derby das Américas. O Flamengo venceu pelo placar de 2-1 e depois teve que jogar diante do Pirâmides, ou seja, o Flamengo venceu novamente e conseguiu aí o seu 6º título na temporada. Chega para enfrentar o poderoso PSG, o atual campeão da Champions League, que só caiu para o Chelsea, quando também era zebra, estava pagando uma odd parecida com a que o Flamengo está pagando. Muitos acreditavam numa vitória avassaladora da equipe do PSG e eu fui um dos poucos que acreditava que o PSG ali não levantaria aquela taça. Então foi isso que aconteceu aos 90 minutos. É o seguinte, a equipe do PSG atuando como mandante, apesar do jogo ser em campo neutro, atuando como mandante, é uma equipe que sabe fazer gols, tanto dentro como fora de casa, ou seja, nos últimos 4 saiu aí no mínimo 3 gols no jogo, e o Flamengo atuando fora de casa é uma equipe que também sabe marcar gols, mas também sofre muitos gols. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca e saiu no mínimo 2 gols nos jogos do Flamengo. Só a final da Liberta, que teve aquele único gol lá do Danilo, que o jogo ficou 1-0, ou seja, esse foi um jogo under gols. A equipe do Flamengo ainda não enfrentou o PSG na história, ou seja, o PSG pagou uma odd de 1.60, Flamengo 5.30. É um jogo bem interessante, é um jogo que o PSG é o favorito a ser campeão, como quando os europeus enfrentam as equipes sul-americanas, como brasileira, argentina, colombiana, sempre os europeus vai ser os favoritos. Porém, vale ressaltar que o Flamengo pode quebrar aí esse tabu do Brasil não conseguir mais ser campeão mundial. Por quê? A equipe do PSG teve o jogo aí no último final de semana pela França Liga 1, venceu, mas venceu cheio de dificuldade lá com 3-2 diante do Metz. O Flamengo venceu o Pirâmides 2-0 tranquilamente. Vale ressaltar também que essa equipe do Flamengo está invicta a 7 jogos, ou seja, 7 jogos aí sem saber o que é perder, mas o mercado de gols vem forte para essa partida, não tenho dúvida disso, o PSG é o favorito, mas para essa partida o mercado de gols vem forte, ou seja, acredito que será um jogo para gols e também um jogo muito complicado para a equipe do Flamengo. Então vamos estar deixando aqui um jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo, um jogo para mais de 1.5 gols. E o PSG deve fazer gol no Flamengo, mas também o PSG não tem uma zaga ultimamente muito confiável. Então, diante dessa proporcionalidade, acredito que será um jogo também para ambos marca, pagando 1.80
O Flamengo tem bons jogadores, o Pedro deve ser titular, acredito que o Pedro deve ser titular nessa partida, mas além do Pedro, a equipe do Flamengo é uma equipe recheada de bons jogadores, como o Arrascaeta, o Bruno Henrique ali querendo marcar o seu golzinho, mas quero destacar aqui o Arrascaeta e o Jorginho. Na zaga, Danilo, Alexandro, Léo Pereira, mas o meu destaque aqui vai ser para o Arrascaeta e o Jorginho, porque o Jorginho sabe muito bem atuar ali no meio campo e o Arrascaeta é sempre decisivo. Pelo lado do PSG, o goleiro não é aquele goleiro conhecido como Donnarumma, mas é um goleiro ali que o PSG confia e beleza. Porém, tem um ataque muito bom com Doué, Gonçalo Ramos e o Kvaratskhelia. Ou seja, ainda tem o Vitinha. É um jogo de craques. O PSG está à frente, em minha visão. Se jogar um bom futebol, tem tudo para ficar com esse título. Mas se o jogo se desenhar numa prorrogação, ou se o Flamengo conseguir achar o gol primeiro ali, pode dificultar a vida do PSG. E quem sabe ali ser um jogo de pênalti. Então, quem não gosta de uma penalidade máxima quando não é o time que você torce? Então, vai ser um jogo bem interessante de ser assistido. Será transmitido na Globo. Então, em mercado de finalização, pode ser uma boa aí o Arrascaeta para 1.5 finalizações. O Kvaratskhelia para sofrer 2 faltas no jogo, 3 faltas, não tenho dúvida disso. E mercado de cartões, podemos pegar aqui também nesse mercado de cartões um possível cartão amarelo para o Danilo e também um possível cartão amarelo para o Carrascal. Então, partiu o próximo jogo. Temos aqui a Copa da La Liga. E claro, deixe nos comentários aí as suas opiniões. Quem vai ser campeão desse Intercontinental? Vai ser PSG, a potência europeia? Ou vai ser o Flamengo, a potência brasileira, o melhor time do Brasil atualmente? Então deixe nos comentários. Aqui temos o jogo da Cultura Leonesa versus Levante às 14 horas. É o seguinte, é um jogo que o mercado para gols vem forte. E em 5 jogos saiu no mínimo 2 gols em 3 deles. Levante fora de casa é uma equipe que não passa confiança técnica, porém o mercado de gols também vem forte. Em 3 de 5 saiu no mínimo 2 gols no jogo. Pelo fator casa, Cultura Leonesa, em minha visão, favorita. Mas ficarei aqui no mercado para sair no mínimo 2 gols no jogo. Então, mais de 1.5 gols. Temos aqui pelo Turcão, Copa da Turquia, temos o jogo do Trabzonspor versus Alanyaspor. Suriled. Então, time, às 14h30 temos aqui um Trabzonspor avassalador. É uma equipe muito over, mercado de gols bem forte. Em 5 jogos saiu no mínimo 2 gols no jogo. Atuando em casa é uma equipe que tem consistência, porém o mercado de gols também vem forte. Atuando fora, essa equipe do Alanyaspor atuando fora, em 4 de 5 saiu no mínimo 2 gols no jogo. Então é um jogo que o confronto direto entre eles, nos últimos 3 aí, confirma jogo para gols. No mínimo 2 gols no jogo. Então, acredito nessa partida aqui que será um jogo para casa, chance dupla. E no mercado para gols, podemos buscar aqui um jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo, aquele mais de 1,5 nessa partida. Temos aqui mais um jogo na Copa da Espanha, Albacete versus Celta Vigo. É o seguinte, mercado de gols, o fator casa vem forte, porque saiu no mínimo 2 gols em 5 jogos do Albacete em casa. Fora de casa, saiu no mínimo 2 gols em 4 dos últimos 5 jogos fora do Celta. E em confronto direto é tendência para gols. Então, jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo, mais de 1.5 gols. Pensando em mercado de resultado, chance dupla a favor do Celta. Temos aqui o jogo do Baleares versus Atlético Madrid, às 15h30. É o seguinte, mercado de gols bem forte. Atuando em casa o Baleares, apesar de ser uma equipe inferior tecnicamente diante do Atlético Madrid, é uma equipe over. Atuando em casa, em 3 dos últimos 5 jogos, saiu no mínimo 2 gols no jogo. A equipe do Atlético de Madrid, fora de casa, é uma equipe over. Em 3 dos últimos 5, saiu no mínimo 2 gols no jogo. Vem de uma vitória
diante do PSV na Champions, atuando fora de casa. Não temos confronto recente entre essas equipes, porém é um jogo que vou mencionar o mercado de gols mais uma vez. Então, jogo para sair no mínimo 3 gols no jogo, aquele famoso mais de 2,5. E pensando no mercado de resultados, se o Atlético Madrid começar avassalador, começar em cima, podemos buscar a vitória do Atlético no primeiro tempo. Se isso não acontecer, podemos buscar uma vitória simples do Atlético de Madrid. Temos aqui o jogo da Premiership, Campeonato Escocês. Temos o jogo do Duden versus Celtic, início às 17 horas. É o seguinte: mercado para gols nessa partida. Por quê? Em 4 dos últimos 5 jogos da equipe do Dundee, saiu no mínimo 2 gols no jogo. Celtic fora de casa é uma máquina de fazer gol. Em 3 jogos fora, saiu no mínimo 3 gols, bateu o mercado de ambos marca e atuando como visitante nos confrontos diretos. O mais recente foi 5-0 Celtic. Então, para essa partida, podemos acreditar numa vitória simples da equipe do Celtic. Celtic para vencer e mercado para gols mais de 2,5. Final da Copa do Brasil entre Corinthians versus Vasco, início às 21h30, é o seguinte: a equipe do Corinthians é uma equipe que vem muito bem nessa Copa do Brasil, não havia sofrido gols até enfrentar a equipe do Cruzeiro, sofreu 2, então o Cruzeiro e Corinthians ali com defesas bem sólidas. O Corinthians conseguiu a classificação nas penalidades diante do Cruzeiro, nas penalidades, porque o Cruzeiro teve a chance de passar adiante nos pés do Gabigol, o Gabriel, mas o Gabriel perdeu. O Corinthians iria ser eliminado. O Cássio fez a primeira defesa no chute do Yuri Alberto, primeiro pênalti. Depois disso, a equipe do Cruzeiro não perdeu mais, veio perder o último pênalti. Isso deu aquela chance de cobranças alternativa. E aí foi a vez do goleiro Hugo Souza brilhar. O atual camisa 1 do Corinthians surpreendeu o atual ídolo do Corinthians, que agora está no Cruzeiro. Bom, atuando em casa, o Corinthians vem a 4 jogos de apenas uma vitória. O mercado de gols vem forte, saindo ambos marcam no mínimo 2 gols nos últimos 4 jogos. O Vasco fora de casa vem a 5 derrotas consecutivas. O jogo do Vasco também foi para as penalidades. O gol contra do PH. E conseguiu avançar nas penalidades com o brilho do Léo Jardim. Bom, é o seguinte: a equipe do Cruzeiro demitiu o seu treinador e essa é uma grande final, porque o Vasco eliminou o Fluminense, um clássico carioca, e a equipe do Corinthians eliminou aí o maior campeão da Copa do Brasil. Em confronto direto, saiu no mínimo 2 gols nos últimos 5 confrontos. Dorival Júnior diante de Fernando Diniz. Dorival Júnior não sabe o que é ser eliminado em uma Copa do Brasil desde 2016. Mas para esse jogo, vejo um jogo dinâmico, de zianismo, como diz o Fernando Diniz. Então vejo um jogo para gols nessa partida. Temos qualidade dos dois lados. É um jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo, pagando 1,44, apesar de ser só apenas o jogo de ida. O Corinthians deve se impor para tentar aí abrir uma grande vantagem, mas o Vasco não é bobo, tem um grande treinador e pode explorar aí os contra-ataques e marcar gols. Bom, a equipe do Vasco tem o Felipe Coutinho, a equipe do Corinthians tem o Memphis Depay, tem o Rodrigo Garro, tem o Yuri Alberto, que perdeu o pênalti, e o grande goleiro Hugo Souza. Porém, o Vasco também tem grandes jogadores, meu parceiro, excelentes jogadores como o Ryan, como um grande goleiro que tem, o próprio Felipe Coutinho, entre outros jogadores. Então, o bicho vai pegar nesse jogo. Para essa partida, é um jogo para Meteode? Sim, é um jogo para Meteode. O Corinthians é o favorito porque vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Mas ficarei aí nesse mercado para gols em minha oportunidade. Mercado para gols aqui, fator casa, não vem muito bom. Porque em 5 jogos, bateu aí o under 2,5 em 3 deles. Atuando fora, o Sevilha, mercado de gols, vem forte, saiu no mínimo 2 gols em 5 jogos, e também mercado de ambos marca vem forte. Em confronto direto, nos últimos
3 confrontos saiu mais de 1,5 gols. Então, o fator casa deve ser bem interessante para o Alavés, que vem de uma derrota diante do Real Madrid, perdeu por um placar de 2-1. É um jogo que acredito muito na probabilidade para gols, porque se trata de duas equipes da primeira divisão, ou seja, duas equipes que disputam a La Liga do campeonato espanhol. Então é jogo para mais de 1,5 gols nessa partida, mais de 1,5. E sendo mais ousado, um mercado para ambos marca. Temos aqui o jogo do Talavera versus Real Madrid, início às 17 horas. É o seguinte, é o Real Madrid, super favorito, amplamente favorito, vai pegar o Talavera, que é uma equipe inferior tecnicamente, apesar de atuando em casa, costuma marcar seus golzinhos, seu equipe ouve e tal, etc. Mas o Real Madrid é uma equipe bem superior tecnicamente, atuando fora, saiu no mínimo 2 gols nos últimos 5 jogos, e não temos confronto direto. O Real Madrid pagando uma odd de 1,8, você não vai apostar aí no Real Madrid, evidentemente. O Real Madrid que tem o seu treinador Xabi Alonso balançado num cargo, porque birrinha com Rodrigo, Vini Júnior e o Endrick, meu parceiro. Então, time, atenção, né? Porque o Real Madrid parece que os jogadores ali estão fazendo um arrumadinho para derrubar o Xabi Alonso, ou o Xabi Alonso quer se derrubar por si mesmo. Mas aqui acredito que o Real Madrid não deva ir com força máxima, apesar de ser um jogo Copa, não deve ir de força máxima. Mas ainda assim o Real Madrid, com a equipe reserva, com a equipe mista, é bem superior tecnicamente. Então podemos pegar esse jogo já no primeiro tempo para sair no mínimo 2 gols. Mais de 1,5 no primeiro tempo e um jogo para mais de 2,5 para sair aí no mínimo 3 gols no jogo todo. Temos aqui o nosso último prognóstico do dia. Temos o colombiano entre Independiente Medellín versus Atlético Nacional, Copa da Colômbia. Primeiro jogo foi 0-0, jogo de volta, início às 21h30. É o seguinte, atuando em casa, o Medellín vem a 5 jogos consecutivos de invencibilidade, com 3 empates e 2 vitórias, ou seja, o mercado de gols vem forte, batendo mais de 1,5 em 4 deles, e atuando fora, o Atlético Nacional, mercado de gols vem forte, em 4 de 5 saiu no mínimo 2 gols no jogo. É o seguinte, em confronto direto, o mais recente foi 0-0, mas os 4 anteriores, pelo menos em 3 deles, saiu no mínimo 2 gols no jogo. Então o fator casa deve pesar nessa partida, e mercado de match odd, chance dupla a favor da equipe do Medellín. Mercado para gols, acredito que será um jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo, então mercado para mais de 1,5 gols. Tropa, essas são nossas análises e palpite de futebol desta quarta-feira. Mais uma vez, se gostou, solta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um amigo para ajudar o nosso crescimento. Bruno, e aquele bilhete pronto, aquela dica de zebra marota que pode acontecer nesta quarta-feira? E aí, vai ter? Sim, galera! Bora lá então para uma montagem de mais um bilhete pronto para você ficar rindo de felicidade com aquele green no final dos jogos. Então, podemos estar deixando para vocês aqui essa chance dupla entre Trabzonspor versus Alanyaspor. Podemos pegar aqui chance dupla do Trabzonspor. Podemos estar pegando over 2,5 entre Real Madrid versus essa equipe do Tavares. E podemos estar pegando aqui também esse jogo do Celta, meu parceiro. Esse jogo do Celta, podemos estar pegando aí esse jogo para over 1,5 gol. Bom, outra boa opção que vocês podem pegar é Celtic para vencer o jogo, Atlético de Madrid para vencer o jogo, Celtic, Atlético de Madrid, e podemos estar pegando também aqui o jogo para mais de 1,5 entre PSG versus Flamengo. Então, 2 opções de bilhete pronto. Agora, Bruno, uma zebrinha que pode acontecer nessa quarta-feira. Você sabe que a zebrinha é sempre sapequinha e sempre aparece nos momentos oportunos. Qual zebra tem possibilidade? Bom, time, temos grandes possibilidades de zebra. Bom, claro que não vamos ter uma zebra aqui no jogo do Real Madrid, etc.
mas zebras acontecem a todo momento. Então, uma que pode acontecer seria no jogo do PSG vs Flamengo. Flamengo pode surpreender. É uma das zebras que pode acontecer no dia. E além do outro jogo que não me vem à memória, que também pode acontecer uma zebrinha. Jogo dos grandes na La Liga da Espanha. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Tropa, fui!